Uma boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à nossa aula de número 7. Hoje são 22 de fevereiro. Iniciamos hoje o tema das revoluções inglesas. Em diversos países da Europa, o pensamento iluminista influenciará a classe comercial, a burguesia, contra o absolutismo monárquico. Na Inglaterra, ao longo dos séculos XIII aos séculos XVIII, tensões econômicas, sociais, políticas e religiosas vão promover profundas transformações na sociedade inglesa que terão reflexo no mundo todo. Essas tensões ficarão conhecidas como revoluções inglesas. Vou até marcar aqui para vocês, né, em vermelho e negrito. Perfeito? Vamos estudar essas revoluções com a ajuda de pequenos esquemas. Revoluções na Inglaterra, contextos e estrutura social. Então, nós temos aqui, né, determinadas situações, da ideia de uma escadinha que vai acabar levando à situação, né, da Revolução Gloriosa, do fim do absolutismo monárquico e da Revolução Industrial na Inglaterra. Mas vamos falar um pouquinho das revoluções na Inglaterra, contexto e estrutura social a partir deste momento aqui. Ó. Então, século XVI e XVII, a Inglaterra se torna uma grande potência econômica e naval, ou seja, ela tem grandes navios comercializando com o mundo todo. Enriquecimento da burguesia, da pequena nobreza rural e dos pequenos proprietários rurais. A agricultura de subsistência dá lugar à agricultura comercial e os cercamentos do campus vão fazer com que os camponeses empobrecidos sejam expulsos de suas terras e vão para as cidades trabalhar em troca de baixos salários. Então, os camponeses e trabalhadores urbanos estão na classe mais baixa aqui da pirâmide social da sociedade inglesa da época. Monarquia versus parlamento no século XVII. Então você vai ter, com a morte de Elizabeth I, que é símbolo do absolutismo monárquico na Inglaterra, né, Jaime I, rei da Escócia, vai assumir o trono, tornando-se Jaime I. Início da dinastia de Stuart, com conflito entre diferentes grupos sociais e religiosos no parlamento. Então, diferentes grupos sociais, você tem a burguesia monopolista, que está associada ao rei, você tem a burguesia comercial, você tem os pequenos proprietários, a pequena burguesia, e você tem também católicos, anglicanos, protestantes, calvinistas. Então você tem aí um caldeirão, né, para levar aí a situações de conflito na Inglaterra. O parlamento na Inglaterra, né, a Câmara dos Lordes seria o nosso Senado e a Câmara dos Comuns, nossa Câmara de Deputados. Aqui vai levar uma situação de conflitos, né, e que vai entre o rei e o parlamento, que vai acabar levando a uma guerra civil. Grupos rivais durante a guerra civil. Rei versus o parlamento. Do lado do rei está a alta nobreza, a burguesia monopolista, os anglicanos e os católicos. Do lado do parlamento, a burguesia comercial e manufatureira, pequenos comerciantes, os pequenos produtores, pequenos proprietários, os puritanos e ou presbiterianos, que são calvinistas. Então você vai ter aqui a ascensão de Cromwell, né? Ele vai impor um novo modelo de exército, um exército mais profissional, e vai condenar à morte e à execução de Carlos I. Ele vai vencer a Guerra Civil e vai impor a República de Cromwell, fortalecimento da burguesia, atos de navegação, acúmulo de capitais, vitória contra a Holanda. A Inglaterra se torna dona dos mares, ou a rainha dos mares. Cromwell torna seu cargo hereditário, passando ao seu filho, Ricardo, após seu falecimento em 1658. Forte de oposição a Ricardo Cromwell, inclusive de grupos com demandas populares, como os niveladores e cavadores. Esses grupos populares estão relacionados aí à classe mais baixa dos trabalhadores urbanos. Com medo dos movimentos populares, o parlamento destitui Ricardo Cromwell e restaura a monarquia. Carlos II, da dinastia Stuart, assume o poder. Então nós temos aí, nesse momento, uma restauração monárquica. A Revolução Gloriosa de 1688, Carlos II vai tentar promover a volta do absolutismo, mantém a mesma política e pede apoio a Luís XIV, rei da França. O parlamento reúne tropas para derrubar Jaime II, que deixa o trono. Guilherme de Orange assume o governo. Jura obediência à Declaração de Direitos.
O rei reina, mas quem governa é o parlamento. O parlamento passa a ter grande poder de decisão e os ingleses deixam de ser súditos para se tornarem cidadãos. Após a Revolução Gloriosa, o governo passa a favorecer o desenvolvimento do capitalismo, contribuindo para o aumento da liderança da burguesia e para a Revolução Industrial. Aqui eu vou sugerir 2 vídeos para vocês assistirem, vou estar postando o link para vocês no grupo de WhatsApp, tá? Eu não vou colocar aqui para vocês para não ficar muito pesado o vídeo, tá bom? Então é um videozinho da Débora Aladim e outro vídeo lá do canal Futura, beleza? Se puderem, assista o vídeo, faz um resuminho aí deste momento e sua importância. Vamos ver quais foram as atividades envolvidas até agora. Aula 1, 25 do 1, atividade 1. Aula 2, 27 do 1, atividade 2. Aula 3, atividade 3. E lá na aula 6, 10 do 2, teve um quiz avaliativo online. Então, nós desenvolvemos 3 atividades e uma atividadezinha avaliativa, que você já deve ter feito e enviado para mim, tá? Agora, a partir da atividade 4, você vai responder tudo de forma online no formulário do Google Forms. Qualquer dúvida, peça ajuda para mim, tá? Peça ajuda ao seu professor. Se você não conseguir acessar o link para desenvolver a atividade, para eu corrigir, tá? Você tem que falar comigo, para que a gente possa colocar para você outras formas para você desenvolver, beleza? Então, atividade 4, oitavo ano, História, aula 7, 10 do 2. Leia atentamente os textos a seguir e responda as questões 1, 2 e 3 no formulário online do Google Forms. Você tem que ler sobre aqui a Revolução Gloriosa, tá? E é um pequeno texto, e sobre a importância da Revolução Gloriosa, beleza? E aqui, ó, eu coloco aqui para vocês, a partir dos textos, responda questão 1, 2 e 3, e que eu coloco para você o formulário para que você possa desenvolver essa atividade. Olha só, quando você entrar na atividade, vai aparecer aqui para você desta forma. Você vai colocar seu nome completo, sua turma, vamos dizer que eu sou do 8º A, seu e-mail, seu zap para devolutiva, né? Meu zap aqui de professor é o 985464796, né? Vou clicar em próxima. Aqui, ó. Então, a Declaração de Direitos, né, consolidou na Inglaterra qual regime político? Você vai voltar lá naquele primeiro texto para responder, beleza? Aqui a questão 2, quais as características desse regime político? Então, o parlamento é quem realmente governa e por aí vai, beleza? Como a implantação do novo regime político favoreceu a economia da Inglaterra e levou ao pioneirismo na Revolução Industrial. Então, você tem um sistema de governo aonde ao favorecimento da burguesia e das práticas